Fala galera, a gente vai falar sobre fundos de investimento agora, o que é um fundo de investimento, quais são os principais tipos, como eles funcionam, então fica ligado que vai ter bastante conteúdo legal aqui. Acho que a primeira coisa que é importante falar é o que é um fundo de investimento, né? Boa. O pessoal tem às vezes muita dúvida de onde vai o dinheiro, para o que eles fazem, né? Então o fundo basicamente são várias pessoas que se juntam, colocam o dinheiro num fundo onde um gestor administra. Então é o gestor que monta a carteira, aí que escolhe o que vai comprar, o que vai vender, a composição dela. Então essa preocupação em ficar olhando o que está subindo, está descendo, a gente não tem. É um gestor que está ali colocando e às vezes quando a pessoa tem só R$100 para investir, não tem acesso a várias opções, o gestor juntando um monte de gente consegue ter essa facilidade. Então fica muito mais prático entender dessa forma, como se fosse um grande condomínio, né? E o investimento, na verdade, em fundos, né, até facilita bastante quem está começando a investir agora, né? Você não precisa ter aquele conhecimento gigantesco e é o gestor que vai fazer toda a diversificação do investimento, né? Então uma coisa que é legal sobre fundo de investimento é que você está colocando alguém que conhece muito para investir o seu dinheiro. E que nem você falou, uma vantagem muito grande é que a pessoa não precisa ter um grande valor para entrar num fundo de investimento. Então às vezes ela consegue entrar no investimento que ela não teria dinheiro para entrar sozinha, né? Exato. Isso que é uma grande vantagem. Mas também não é bagunça assim, né? O gestor faz o que ele quer, né? Não é bem assim que funciona. Tem o regulamento do fundo, né? Tem. Aliás, tem os tipos de fundo, né? Então acho que essa parte também é importante deixar claro. Quando você vai investir, é importante olhar o nome, a composição desse fundo para poder saber o que vai acontecer lá dentro. Então a gente vai fazer um vídeo mais específico dos fundos, dos tipos para poder falar, porque tem várias coisas para poder abordar, mas basicamente separa, quando você entrar em alguma corretora para investir ou no próprio banco, no ambiente dos investimentos, você vai ter ali uma separação de renda fixa basicamente, multimercado, renda variável e o cambial. Então é importante você começar a olhar porque cada fundo tem um comportamento diferente, oscila de forma diferente, então é importante ter essa preocupação. Legal. Então já que a gente falou dos tipos de fundo, acho que é legal entrar um pouquinho em cada um deles, né? O fundo de renda fixa, ele é um fundo que investe praticamente só em investimentos de renda fixa e muitas vezes em títulos públicos, né? Então é uma coisa que é mais segura. O fundo multimercado já é diferente, né? Ele já pega um pouquinho mais de renda variável, né? Começa a entrar mais em renda variável e pega bastante do renda fixa, né? Tem uma liberdade muito maior. E tem a liberdade e acaba tendo uma rentabilidade sempre um pouquinho maior do que o de renda fixa, né? Exato. Renda variável, como a gente já estava falando, envolve mais risco, aí na composição entra ações propriamente ditas, então essa é a parte mais legal. Você consegue acessar ações sem necessariamente ter que escolher ela, você só escolhe um bom gestor, essa parte importante, para poder investir num fundo de renda variável bom, né? E depois tem o cambial, que também entra nessa parte de variável mas aí é para moeda, então dólar, que é interessante, né? Aí é uma coisa que a gente já falou várias vezes, que é a parte da diversificação da carteira. Então, primeiro, cada investimento é para cada objetivo, então se você tem um objetivo de curto, médio e longo prazo, saber escolher e ter um pouco de cada, montar uma carteira bem pensada é super importante na hora de fazer a diversificação, para pegar mais rentabilidade e menos risco, né? Isso que você falou eu acho que é legal porque tem muita gente que pensa em investir, por exemplo, em ação, pensa em investir em renda variável, não tem tanto conhecimento e às vezes só de diversificar o dinheiro nos fundos de investimento, ela já tem uma carteira completa, já tem uma carteira que traz uma rentabilidade legal e de uma forma segura, né? E aí tem que então saber escolher bem o fundo, né? Os pontos que precisam ser avaliados, o que olhar. A gente também, a ideia é fazer um vídeo mais específico, abrindo plataforma para olhar tudo isso, mas para vocês já terem uma ideia do que é importante olhar, a gente começa com o tempo do fundo, acho que é legal porque já mostra como que o gestor se comporta ao longo do tempo, nas crises, eleições, crise interna, crise externa, então a gente consegue avaliar quando o fundo é mais antigo, né? Então passou de 3 anos, já dá para colocar no radar aí para olhar. E uma coisa que é importante
falar sobre a idade e a rentabilidade histórica desse fundo, é que muitas vezes na corretora você vê um fundo ali que nos últimos 12 meses desempenhou super bem. Aí fica super atrativo, né? A pessoa já pensa, pô, esse aí é o fundo certo, né? Vamos colocar nesse investimento. E na realidade, às vezes esse fundo nos outros anos ele foi muito mal, ele só pegou uma maré boa, às vezes algum investimento que rendeu mais do que o esperado, e aí ele estourou, foi muito bem, ele parece que ele é super atrativo, mas é importante olhar a rentabilidade histórica. Um ponto que é legal complementar nessa parte da gestora é o risco, né? As pessoas sempre lembram de falar do FGC na hora de investir, porque tem uma garantia maior. E é legal que os fundos eles não precisam da FGC, né? Não precisa dessa garantia, porque é feito CNPJ para o fundo. Então tem CNPJ do banco e tem CNPJ do fundo. Então se o banco quebrar, o fundo não quebra, porque ele está totalmente fora, isso que é legal. Então a segurança do fundo ele é muito bem feita por CNPJ. Então você pode aplicar que não corre o risco de quebrar o banco, a corretora, que o teu dinheiro vai ficar lá. Talvez uma outra corretora possa comprar, talvez um outro banco possa comprar a carteira daquele banco antigo, ou, no pior cenário, até diluir o dinheiro para os cotistas, né? Então essa é a parte legal de entender a parte de risco, né? do fundo em si. Acaba sendo também muito bem seguro, né? Exato. Investir no fundo. E a rentabilidade e o histórico do fundo, eles acabam colaborando para a pessoa ter uma noção de como é aquele fundo de verdade. Né? Exato. E falando no funcionamento do fundo, é importante falar das taxas, né? Infelizmente ainda tem isso. O fundo ele tem basicamente 3 taxas, né? A primeira taxa que ele tem é a taxa de administração, né? A taxa de administração o pessoal comenta muito, porque acho que é a primeira que o pessoal acaba conhecendo, mas ela, no final das contas, nem é uma preocupação. Quando você visualiza a rentabilidade na internet ou em algum lugar já divulgado, já é livre de administração. Então você não precisa descontar. E aí o que é importante também colocar, que é legal de saber, é que essa taxa vai pagar o gestor. Então se tem uma taxa alta, o gestor está sendo bem remunerado e vai fazer um papel bom. Então não é diretamente falar que a taxa alta é ruim. Porque se um fundo rende mediano e a taxa é alta e vai despencar isso para baixo do tesouro, por exemplo, aí é ruim. Uhum. Mas se um fundo rende super bem e tem uma taxa alta também, mas mesmo assim continua rendendo bem, beleza, continua isso daí. Então a taxa de administração vai pagar o administrador, mas ela não é ruim. É importante, acho que, deixar claro. E é um número que não precisa ficar bitolado e ficar olhando, caçando, porque a rentabilidade você já está vendo, já está ali. Então, para você saber se um fundo vale a pena você entrar, você faz uma comparação dele com um Tesouro Selic, com um CDI. Ele tem que render acima, né? Já que ele é menos seguro do que um investimento desses. A regra é rendeu abaixo do tesouro, a gente pode falar que alguma coisa estranha está acontecendo. Rendeu acima, você precisa avaliar qual que é o risco desse fundo, quanto que precisa colocar no fundo, qual que é o aporte mínimo, o risco. Então tem várias outras variáveis que precisam ser avaliadas. Mas abaixo do tesouro a gente condena. E uma coisa que é importante falar, né, dentro da taxa de administração, é que o fundo de investimento ele lida com alguns bilhões de reais, né? Sim. Então não é um carinha no computador, no fundo da casa dele, pesquisando investimento, ele tem uma equipe, né? Então é outra vantagem que você tem. É um estudo muito mais aprofundado, um estudo que provavelmente a pessoa não conseguiria fazer sozinha para investir. O fundo de investimento consegue trazer isso. Uma outra taxa que é importante comentar nos fundos de investimento é a taxa de performance, né? É uma taxa até que legal também, né? Lógico, vai tirar um pouquinho mais da rentabilidade do fundo, né? Mas faz com que o gestor também corra atrás de uma melhor rentabilidade, né? Então, a taxa de performance praticamente ela é em cima da performance do fundo. Ela é bacana, ela é positiva no sentido de que quanto mais o fundo performar, melhor, mas ela é sempre ancorada com o índice que ele está acompanhando. Então, por exemplo, um fundo de renda variável, que acabou oscilando até um pouco mais, se ele desempenhar acima do Ibovespa, que é o que ele acaba se comparando, já que ele pega a renda variável, ele tem essa taxa porque ele está melhor que o índice do Ibovespa. Se for um fundo de renda fixa, onde o CDI é predominante, aí já se compara com o CDI. Então, se ele se desempenhar acima do CDI,
Aí vai ter essa taxa de performance. Então assim, são mecanismos que pra gente que está investindo não é tão positivo, porque é dinheiro que perde, né? Mas se você pensar por outro lado, é uma forma de dar um benefício, vai. Dá um exemplo, né? Igual o vendedor. Quanto mais ele vende, mais ele ganha. Praticamente o fundo funcionaria dessa mesma forma. Eu acho que é bom olhar por esse lado, né? Porque você vai buscar fundo que vai desempenhar o melhor papel. Sim. Então é bom que tem esses fatores para alavancar isso, né? Então no final das contas, você pagou a taxa de performance, tem que ficar feliz, o fundo rendeu bem. Você ganhou mais dinheiro. Você ganhou mais dinheiro. E por fim, aí não tem menor lugar que você pode correr desse, tem o imposto de renda, né? Esse daí não parte do nosso querido governo, né? Pois é. Depois de tudo isso. Esse daí é o único que não dá para escapar e todos os fundos têm. E ele segue aquela tabela regressiva bem comum, né? Que você começa em 22,5% e termina em 15% acima de 2 anos. Então, é uma preocupação que precisa ter. Claro, precisa fazer comparação com fundo que não tem IR, mas como a maioria dos investimentos acabam tendo, ela acaba ficando elas por elas, né? Mas tem que se preocupar quando que vai tirar, como que vai movimentar, porque acaba tendo que descontar esse valorzinho. Né? Então, no final das contas, você acaba pagando a taxa de administração, que é o que remunera a equipe, é o que remunera o gestor. Você paga a taxa de performance. Que pode ter ou não ter, acho que é importante que pode usar, né? Vai depender do fundo, né? E você tem o imposto de renda, que esse aí vai para o nosso governo, é uma forma deles pegarem nosso dinheiro também. E lembrando que vai só o que rendeu, né? É bem lembrado. O IR é taxado em cima do que rendeu só. E quando resgata. Ficou com alguma dúvida sobre fundo de investimento? Quer entender melhor como funciona? Como ver os fundos de investimento? Como montar uma carteira? Manda uma mensagem pra gente. Tem alguma sugestão? Manda pra gente, a gente faz um vídeo explicando e segue a gente no nosso canal. Valeu! Valeu!